A digitalização do campo e a democratização da ciência de dados. Perspectivas para aplicação por produtores agropecuários. Os autores do artigo são Leonardo de Oliveira Dresch, Adriano Marcos Rodrigues Figueiredo e Mayra Batista Bittencourt Fagundes, filiados à UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Apresentado no GT 13, Temas emergentes no agronegócio. Schneider et al., embasado em muitos documentos e relatórios, vislumbra para o Brasil um cenário bastante complicado. O aumento do desemprego, consequentemente diminuição da renda e uma inflação acima da média para os produtos alimentícios desenham uma situação interna sensível. Entretanto, a análise aponta que a pandemia poderá ter efeitos benéficos e aumentar a oferta da produção e a inserção internacional do agronegócio do Brasil. São apontados os seguintes aspectos: taxa cambial favorável à exportação, com estimativa do dólar na casa dos R$ 5,00, possibilidade de acirramento na disputa comercial entre os Estados Unidos da América e China, que poderia ampliar as exportações brasileiras e, por fim, a peste suína africana. Neste cenário, o aumento da eficiência é imperativo e a digitalização e a democratização da ciência de dados podem representar uma das áreas para relevante melhoria. O problema ao qual este paper se propõe a discutir é, neste contexto de recente aceleração do processo de digitalização do campo proporcionado pela pandemia da Covid-19, de qual forma a integração digital e a ciência de dados de escassos recursos podem auxiliar os produtores? Metodologia. O trabalho desenvolvido é um ensaio acadêmico fundamentado em pesquisa bibliográfica. Caliandra, uma empresa regional de tecnologia para o campo, ilustra em seu portfólio de serviços uma propriedade coberta por radiotransmissores e sensores. A sede da propriedade seria uma central de monitoramento, agregando todas as operações. O pluviômetro instalado forneceria dados sobre a chuva em tempo real. Imagens de satélite seriam utilizadas para a análise das áreas plantadas, identificando precocemente possíveis anomalias geradas por falta de adubo, irrigação ou manifestação de pragas. As máquinas da fazenda seriam todas rastreadas, sendo possível identificar, através da central, quais atividades estão sendo desenvolvidas. Diversos reservatórios de água teriam seus níveis monitorados por sensores, possibilitando uma maior racionalização desses recursos. Monitores de solo informariam possível déficit hídrico e possibilitariam avaliar se o pivô de irrigação está trabalhando de forma adequada. Os sensores instalados no pivô de irrigação possibilitariam ainda o monitoramento da velocidade e da performance do equipamento, identificando qualquer problema. A estação meteorológica disponibilizaria dados climáticos regionais, que aumentariam a capacidade de tomada de decisão para uma gestão racional da propriedade. Os produtores agropecuários podem se beneficiar do acesso a computadores e à internet, desempenhando atividades de apoio, especialmente as administrativas, como controle de estoque de insumos, lista de fornecedores e clientes e mesmo aquelas oriundas de exigências legais, como controle de notas fiscais, folha de pagamento, entre outros. O planejamento da produção também pode ser positivamente afetado pelo acesso às TICs. A previsão meteorológica, incluindo índices pluviométricos, por exemplo, são informações relevantes e que estão disponíveis sem custo e com níveis de acerto cada vez maiores. Ferramentas como o Google Earth Engine possuem potencial de avaliar grandes propriedades quanto à identificação de florestas, formações rochosas, níveis de lagos e rios, além da saúde da sua vegetação. O acesso a manuais de instruções, canais de dúvidas de fornecedores de insumos e até mesmo serviços de assistência técnica estão muitas vezes disponíveis sem custo algum para o produtor. Também existe uma diversidade de canais que disponibilizam, organizam e compilam informações de mercado que podem auxiliar o produtor na tomada de decisão. São alguns exemplos: Cicarne da Embrapa, banco de dados do Conab, estudos do IBGE e muitos outros.
A grande variedade de possibilidades oriundas da digitalização na operação e planejamento da produção em propriedades rurais ainda são complementadas pelo acesso a novos canais de comercialização, como redes sociais, aplicativos de mensagens ou homepages. Além da possibilidade de conseguir pesquisar e adquirir insumos para suas propriedades fora dos antes restritos mercados locais e pouco concorrenciais, muitas vezes, são exemplos simples, usuais e sem custos de como o acesso a computador com internet podem aumentar a eficiência de operações em propriedades agropecuárias. Mas, de forma alguma, essa breve discussão esgota as possibilidades. A estatística básica, com informações simples como a média e o desvio padrão, podem auxiliar na compreensão das coisas. Algumas amostras de áreas plantadas e tratadas com insumos e técnicas diferentes podem ser comparadas por meio de um diagrama de caixa ou ainda testadas através de uma análise de variância para verificar qual é a mais eficiente. Uma percepção que antes seria especulação, por meio da aplicação de conceitos e ferramentas da estatística, pode se tornar clara para orientar as decisões e ações. Algoritmos mais complexos da ciência de dados, incluindo aplicações de deep learning, já são amplamente utilizados em grandes operações industriais e agropecuárias, cuja escala da operação suporta e se beneficia dos grandes investimentos. Os produtores agropecuários de menor porte podem utilizar alguns desses recursos, como o reconhecimento de plantas, e em breve a área da visão computacional deve se popularizar no campo, servindo para identificar pragas e deficiências nutricionais das culturas, ou mesmo detectar necessidade de reposição de comida ou comportamento atípico de membro do rebanho. As possibilidades são muitas e a familiarização com as bases tecnológicas e o seu barateamento estão em cursos no momento. Considerações finais. Em um país com dimensões continentais, o acesso universal à internet ainda não é uma realidade. Porém, é uma questão que avança rapidamente, e os empreendimentos agropecuários devem estar preparados para essa nova realidade competitiva que já é vislumbrada por grandes empresas que atendem ao setor. Existe também uma já vista tendência de barateamento da tecnologia, que hoje já atende a nichos mais capitalizados e que em breve estará disponível para a maior parte dos produtores. O trabalho, pela natureza exploratória, por obviedade, não esgota o assunto, mas se propõe a lançar luz sobre esse novo paradigma produtivo ainda em processo de consolidação.